Olá, sejam bem-vindos. Vamos para mais um módulo dessa jornada, onde estamos juntos evoluindo. E hoje nós vamos falar sobre tempo estratégico, algo que a gente passa, às vezes, a perceber que está passando rápido, mas na verdade somos nós que podemos estar um pouco não presente no nosso trabalho, na vida, na forma como a gente conduz a nossa agenda. Então, hoje o meu convite é para que você fique aqui presente, para que, se você está assistindo essa aula gravada, você reserve aí a sua água, um local em que você não seja interrompida, interrompido, e que você possa, inclusive, ter pausas para as reflexões, que é o que nós vamos convidar vocês hoje a fazerem junto comigo nessa aula. Então, vamos seguindo aqui. Antes de começar esse módulo, antes de começar esse conteúdo para vocês, eu quero me apresentar para quem está chegando agora na plataforma. Eu sou a Cris Oliveira, tenho uma expertise, uma experiência de aproximadamente 30 anos no mundo corporativo, desenvolvendo times de vendas, times comerciais, como executiva, durante uma época, uma jornada incrível da minha vida por todo o Brasil. E hoje eu tenho o Instituto Cris Oliveira, que é focado em desenvolver negócios e pessoas através de desenvolvimento humano, de estratégia e de muita consciência. Então, a pergunta de agora é para trazer um pouco mais de consciência para você sobre essa gestão do tempo, sobre a estratégia que você tem usado para gerir a sua vida. Afinal de contas, tempo é vida. E não é o tempo que está passando rápido. O que está passando rápido é a ausência de presença para distribuir bem o tempo e praticar com mais eficiência a sua jornada de trabalho, de entrega ao mundo. Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês hoje é: se hoje você tivesse 2 dias a mais por dia, garantida, 2 horas, na verdade, a mais por dia, se você tivesse 2 horas a mais por dia hoje, garantidas, todos os dias, o que mudaria no seu escritório? O que mudaria na sua empresa? Para um pouquinho, com calma, para responder essa pergunta e guarda essa resposta até a gente ir para o final desse treinamento, ao final dessa aula. E eu quero convidar vocês para fazerem agora uma mini dinâmica. Sim, essa aula ela também é prática, apesar de ser aqui no Zoom com vocês gravada. O meu interesse, a minha intenção, junto com a tática, é fazer com que você, na pausa que você traz para o seu dia, possa explorar ao máximo o seu conhecimento sobre si mesmo, sobre si mesma e como você está conduzindo o seu tempo. Então, o que mais te cansa hoje? Essa é a minha pergunta. Depois da que eu fiz, das 2 horas a mais que você tivesse todos os dias. O que mais cansa você hoje? É o excesso de tarefas ou a falta de organização? Escreve agora uma coisa, apenas uma coisa que rouba mais o seu tempo no trabalho. Guarde, porque nós também vamos usar mais tarde. E aí, para que a gente comece a fazer essa troca, essa jornada dentro desse tempo estratégico, eu quero trazer aqui o que ninguém te conta, os 3 mitos da gestão do tempo. Nem tudo sobre gestão do tempo que você escuta é uma verdade. Por exemplo, preciso trabalhar mais horas para dar conta. Será? Será que realmente você precisa trabalhar mais horas para dar conta? Urgência é sinônimo de importância. Será que tudo aquilo que hoje você tem como urgência é verdadeiramente importante para você? Delegar dá mais trabalho do que fazer sozinho. Será? Será que fazer sozinho não traz mais trabalho para você? Então, eu quero convidar você para olhar com profundidade para o seu escritório, para a sua empresa, porque toda vez que o seu escritório cresce, ele rompe com esses 3 mitos. Ele rompe com essa ilusão de que você precisa trabalhar mais para dar conta, de que urgente é importante e de que delegar mais dá trabalho.
do que fazer sozinho. Na prática, existem três sabotadores comuns à sua rotina. Um deles é a urgência falsa. Sim, existem urgências falsas. E aqui eu quero convidar você para perceber como que você está conduzindo o seu tempo, a sua empresa, o seu escritório. Se você está naquela falsa reatividade, né, que já é o próximo sabotador, de estar sempre a mercê do que vai acontecendo dentro da sua empresa, reagindo para resolver os problemas, como um grande bombeiro apagando incêndio, e urgência falsa é tudo aquilo que não tem um impacto extremamente positivo, ou até um impacto que não seja positivo na sua empresa, que não está ligada à estratégia e que é uma grande distração para roubar o seu tempo. E tudo aquilo que você considera com urgência deve ser mapeado, porque nem sempre é algo que está fora do seu controle. Na maioria das vezes, era tudo que era importante e não foi feito no devido tempo. E um outro sabotador é a falta de priorização clara. Exatamente. A gente passa a priorizar coisas sem ao menos saber qual o impacto que isso vai ter dentro da empresa, da organização, da nossa liderança. A gente tem que aprender a classificar os impactos dentre alto impacto, médio impacto, baixo impacto, aquilo que é delegável e aquilo tudo que pode ser eliminado quando a gente está trabalhando a nossa rotina de gestão. Uma rotina desorganizada gera uma mente cansada e decisões fracas. E isso vai minando o seu negócio, minando o seu resultado, minando a sua lucratividade. Portanto, eu quero lhe lembrar que não é preciso trabalhar mais horas para dar conta, que urgência não é sinônimo de importância e que delegar não dá mais trabalho do que fazer sozinho. Tenha em mente o que realmente vai aproximar a sua empresa, os seus liderados, o ambiente que você está construindo, dos resultados que você projetou e da entrega que você faz para o seu cliente. Então, eu quero trazer aqui um conceito para você entre tempo operacional e tempo estratégico. É aqui que as coisas se misturam, é aqui que as coisas se perdem. O que é o tempo operacional? É onde você executa, onde você apaga incêndio, onde você responde o cliente, é onde você corrige, guia e mantém o escritório de pé. Isso pode parecer a curto prazo que você está em progresso, que você está ascendendo, que você está, inclusive, gerando resultados e lucratividade para a empresa. Mas é aqui que você perde energia, tempo, lucratividade e estratégia. Por isso que o nosso convite nessa aula de hoje é para você olhar para o tempo estratégico. É onde você planeja capacidade, é onde você define processos, é onde você desenvolve o seu time, é onde você precifica a margem, é onde você faz o escritório crescer. É necessário ordem para o crescimento. A ordem precede tudo que você elabora, decide, planeja, tudo que você projeta como empresária e como empresário. Existe algo que é muito importante você ter clareza. Você não precisa de mais horas. O tempo, ele vai passar sempre da mesma maneira. Ele, nesse formato que a gente tem hoje, tem 24 horas, durante 7 dias, durante um mês. Então, você precisa ter mais horas na coluna certa, ou seja, na prioridade certa, na estratégia certa, no que vai gerar clientes recorrentes, clientes satisfeitos, indicações de clientes, sua autorrealização como empresária e como empresário, a autorrealização dos seus clientes internos, que são os seus colaboradores, de uma maneira estruturada, uniformizada, garantindo bem-estar, saúde mental e performance e produtividade. Eu acabei de chegar de um congresso em que a gente está falando muito sobre bem-estar, sobre saúde mental dentro das organizações. E um dos riscos psicossociais que são mapeados hoje pelo Ministério do Trabalho é a sobrecarga de trabalho e a subcarga de trabalho, que está normalmente relacionada à rotina e o tempo. Portanto, você lidera pelo exemplo, sendo um tempo estratégico, a sua empresa vai fluir melhor, seus colaboradores vão gerar mais resultados, você vai reter mais talentos e os clientes vão escolher estar dentro da sua empresa, dentro do seu ecossistema.
A gente olha para cá, qual é um diagnóstico que você pode utilizar, que é uma ferramenta bacana, rápida, para essa aula de hoje, para você ir tomando consciência de como você está gerindo o seu tempo. Vamos trazer para esse quadrante do que é urgente e mais importante. Urgente mais importante é tudo aquilo que é prazo fiscal dentro da sua empresa, é tudo aquilo que é crise para o cliente. Porque dentro da tua empresa, do teu segmento, você vai fazer muita gestão de crise do cliente. É assim que você resolve, é assim que você traz solução, é assim que você atende a necessidade desse cliente que escolhe estar com você pela confiança, pelo elo que vocês já construíram juntos. Agora, se a gente olha para esse quadrante importante e não urgente, começa a prestar atenção como estão os processos da sua empresa, como é que está a precificação do seu negócio, como está o seu time, engajamento, performance, desenvolvimento, cultura, clima organizacional. E começa a perceber que é aqui onde mora o seu tempo estratégico. É para cá que você olha, é nesse momento e nesse formato que você cria mais dentro da sua empresa. E aí, quando você começa a olhar para o que é urgente e não importante, são as tradicionais, vamos dizer, interrupções que a gente permite. Ou seja, quando eu estou num tempo ocupacional, operacional, eu permito muita interrupção. Eu não tenho clareza do sim e do não. Eu escolho abraçar tudo. Eu escolho, inclusive, centralizar tudo, porque eu só acredito que vai sair bem feito se for feito por mim. E eu não trago autonomia para o meu cliente interno, que é o meu colaborador, se eu já tenho uma equipe dentro da empresa. E a autonomia é outro risco psicossocial mapeado hoje pelo Ministério do Trabalho. Por isso que é tão importante você atuar dentro de um tempo estratégico para você, para o seu time, para o cliente. Isso tudo é percepção, é valor de negócio. Então, urgente, não importante, sempre serão as interrupções. E já já nós vamos falar como você lida com isso, como você bloqueia isso. E o que nem é urgente, nem é importante. As distrações, o retrabalho por falta de processo. Sabe aquele tempo estratégico que você define para olhar processo, precificação, time, experiência do cliente? Para você olhar cultura, para você olhar posicionamento de marca, para você se perceber. É ali que você elimina esse quadrante do que nem é urgente, nem é importante. É ali que você traz foco, intenção, energia para promover e fazer o seu negócio ser a solução que você promete para o seu cliente. Então, retrabalho é falta de processo, é falta de acompanhamento, é falta de redefinição, inclusive, de funções, tarefas e atribuições. Distrações com o que não é importante. E aí eu quero ressaltar para vocês uma frase que nos ajuda bastante na gestão do tempo estratégico. Pare de se importar com o que não é importante e comece a se importar mais com o que verdadeiramente importa para a estratégia da sua empresa, para a sua missão, visão, tudo isso unificado a um tempo que é bem aproveitado, tornando o trabalho fluido, trazendo bem-estar para que a produtividade se eleve. Mas vamos falar sobre método, né? Vamos falar sobre esse bloco de método, esse método de agrupar o que nós temos para fazer. Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês. Um tema por dia, não um tema por hora. Sempre que a gente fragmenta o nosso trabalho, sempre que a gente fragmenta a nossa entrega, a gente pode se perder no processo. É uma distração. Existe um segredo muito importante na gestão do tempo. Você começar, você continuar e você concluir. São três Cs fundamentais para você gerir o seu tempo de maneira muito estratégica. Então, vamos olhar para uma sugestão, mas você vai adaptar conforme for a sua realidade. Inclusive, quero lembrar para você que a adaptabilidade hoje é uma das competências mais necessárias para esse mundo que nós estamos, da IA, da tecnologia, de como a gente vai abraçar tudo isso, de como a gente vai colocar isso dentro das nossas empresas, das nossas organizações, de como a gente vai trazer isso para os nossos colaboradores, para que a gente tenha mais produtividade, para que a gente
pense mais, use mais a criatividade, use mais a empatia, use mais a conexão, que é algo que nenhuma inteligência artificial vai trazer para nós. Porém, ela está a favor da operação, ela está a favor dos processos. Ou seja, você pode reservar um tema por dia para você olhar, avaliar, acompanhar, definir, criar, redefinir rota. Eu trouxe aqui, por exemplo, segunda-feira, olha para a parte fiscal e para as obrigações. Como você está seguindo isso? Como você está orientando o seu time, o seu grupo? Se você ainda é um profissional liberal, independente, ainda está estruturando a sua empresa, de como você está fazendo isso? Qual o seu olhar peculiar para o seu cliente? Na terça-feira, foca a tua atenção em clientes e atendimentos, tudo que envolve essa dimensão. Foca a estratégia, relacionamento, ações de incentivo, porque se você tem time, você também tem cliente interno, campanhas de reconhecimento, inovação, aprendizagem. Na quarta-feira, você pode ir mais profundo para isso. Você já definiu, já tem um foco no que vai trabalhar, já analisou números e dados que são muito importantes para que você tenha decisões claras. Você vai trabalhar seu time, você vai trabalhar processos, você vai olhar para o que mais é possível, o que mais pode ser melhorado, para que em um tempo mais elaborado, ordenado e enxuto, você produza mais e com alegria. Vocês sabiam que o resultado segue a alegria, que a lucratividade segue a alegria, que a prosperidade segue a alegria, que a sua mentalidade em trazer ordem, rotina, organização, que a repetição em blocos garante o progresso sustentável? Isso é neurociência. Isso é estratégia, isso é eficiência. Então, na quinta-feira, você pode utilizar para o bloco comercial e novos clientes. Como você está captando esses clientes? Como você está fidelizando esses clientes? Como o seu time vem trazendo resultados, a vibração desse engajamento? Se os processos da área comercial abordados estão sendo realmente efetivos para a sua empresa? Aqui você vai parar e trazer toda a sua energia, pensamento estratégico, ajuste de rota, para tudo que influencia no progresso, na lucratividade desse seu cliente. E você faz esse movimento já tendo passado pelo time, pelos processos, já reavaliando o que está funcionando, o que não está funcionando, de forma presente, de forma real, dentro do que você realmente escolhe, com um tempo estruturado, organizado, para priorizar verdadeiramente o que é importante. E assim você vai neutralizando, eliminando essas urgências, ou inclusive aquele sabotador de uma rotina reativa por não estar presente dentro do que se faz realmente necessário, do que gera resultado para o seu negócio, do que aproxima você da lucratividade, do que você espera para o seu cliente. E aí, na sexta-feira, você vai trabalhar gestão e estratégia. Você vai ter, na verdade, um resumo. Você vai recapitular a sua semana, você vai recapitular o que deu certo, o que não deu certo, quais foram os checklists que vão permanecer, quais foram os checklists que não faz mais sentido. Você vai verificar, inclusive, tudo aquilo que a sua equipe produziu de maneira mais potente, mais eficaz e com leveza. E aqui você mantém, redefine estratégia e ou até elimina essa estratégia, porque você vai estar realmente no centro da operação, dentro da estratégia, no que realmente é o seu papel. Então, a sexta-feira de gestão, ela é inegociável. Sextou, vou olhar como está a minha gestão, como está a minha estratégia, e é onde o escritório vira empresa. É onde você sai do automático, é onde você sai do amadorismo, e passa a trabalhar com base, estrutura e forma do que realmente é o seu estilo dentro da empresa. O método 2 ele traz uma regrinha para vocês. É que todo dia tem no máximo três prioridades reais. Quando a gente define, na verdade, a palavra prioridade, ela está no singular. Quando a gente define muitas prioridades, a gente perde o foco, perde a presença e perde a energia. Então,
Pela neurociência, o que verdadeiramente funciona para que você tenha um tempo estratégico bem definido, produtividade e bem-estar, é você ter no máximo três prioridades reais, eliminando aqueles mitos e os autossabotadores da gestão do tempo que eu trouxe para vocês. Então, a primeira regra é: a que gera risco se não for feita. É a primeira prioridade que eu defino para o meu dia. Ela vai gerar um risco para a empresa, ela vai gerar um risco para você, ela vai gerar um risco para o cliente. Ela é o seu number one, é o que você vai fazer primeiro. É o ritmo, é a condução que você vai dar para o seu time. O número dois de prioridade que você vai resolver é tudo aquilo que move o escritório para frente. Tudo que não mover o seu escritório para frente é eliminável, não é prioridade, ok? Então, primeiro é tudo aquilo que vai gerar um risco, um alto impacto, inclusive negativo, se não for feito. O segundo, ou seja, a segunda prioridade, é tudo que move o seu escritório para frente, a empresa para frente, o cliente para frente, o time para frente, é tudo aquilo que gera progresso, lucratividade. E o três é o que, se for resolvido, vai dar alívio real para você, para a operação, para o cliente e para todo o ecossistema, fornecedores e parceiros que entram dentro desse processo. Então, perceba, três prioridades reais, nada de ilusão, nada do que eu estou sonhando, nada do que eu projetei, nada a longo, a longo prazo para o dia. A longo prazo, eu defino nas estratégias, dentro daqueles blocos da minha gestão empresarial, do que eu estou fazendo. Mas no meu dia, eu tenho essas três prioridades reais. O resto é lista. Prioridade não se divide por 10, ok? Até para você não terminar o dia com aquela sensação de frustração. Método 3. Aqui a gente vai falar sobre os 10 minutos da sexta que economizam a sua segunda. Se você trabalhar até o sábado, você pode trazer isso para o sábado. Eu não recomendo muito. Eu sinto que o sábado tem que ser um dia mais leve, um dia em que você olha para tudo que somou, um dia que você já vai harmonizando todas as suas tarefas, deixando essa sua segunda pronta, assim como você deixa a sua mesa pronta ao final do dia do seu trabalho. Então, esses 10 minutos da sexta que você economiza para a segunda, acontece dessa forma. Primeiro, você vai se conectar com o que travou durante essa semana que passou. E por que travou? Sabe aquela autoanálise, mas não é uma autoanálise sua, é uma autoanálise empresarial, uma autoanálise da sua gestão. E aqui eu não falo nem só da liderança, eu falo de gestão mesmo. Gerir processos, gerir pessoas, gerir estratégias, gerir clientes, gerir suas emoções, gerir seus resultados, gerir a performance, fornecedores, parceiros. O tempo todo você está gerenciando muitas, vamos dizer assim, esferas. E você também está gerindo muitas informações. Então, observa o que travou essa semana e verifica por quê. E já projeta tudo isso para que a sua segunda comece bem e para que isso não seja mais um obstáculo para você. É revisitar o que foi feito com consciência de solução e aprendizagem. E depois você vai olhar o que apareceu como gente e não era seu. Não era da gestão, não era da sua liderança, era de um setor, de um departamento, era até de um cliente que você comprou e trouxe para você, era de um fornecedor, era de um parceiro. Olha para isso e coloca mais atenção sobre os sims que você traz, sobre os nãos que você traz dentro dessa gestão estratégica do tempo. Aqui também você vai olhar quais são as três prioridades da próxima semana. Lembra, a regra é simples, são três prioridades. E aí você vai definir uma ação. O que eu vou parar de fazer sozinha, sozinho, a partir de agora? Existe um poder e uma força gigante no grupo quando a gente fala sobre gestão de tempo, sobre otimização de recursos, sobre otimização de estrutura, processos e de entrega de resultados. Então, perceba que quando você centraliza, você trava. Perceba que quando você centraliza, você possibilita uma margem maior de erro, inclusive, por não estar atento ou atento, ouvir a necessidade real do time, do cliente e da própria empresa.
que tem a sua consciência e que tem os seus dados e números, que traz para você se você está construindo uma empresa sustentável, se a lucratividade ela vem de forma fluida, leve, recorrente, ou se requer muito sacrifício. E isso tem a ver muito com a gestão do tempo estratégica. E aí a gente olha para o método 4 que está muito voltado a delegar. Nem tudo que você faz precisa ser feito por você. Você já se fez essa pergunta? Será que o que eu faço realmente precisa ser feito por mim? Preste atenção nisso. Como seria para você confiar mais, soltar mais? Sabe? A IA, a tecnologia, ela vai favorecer muito a gente em relação ao tempo estratégico, né? Gerir esse tempo de forma estratégica. Mas a confiança, isso é algo que é muito humano e que precisa ser uma cultura dentro da sua empresa. Precisa ser uma cultura para você em resultado, para ter um tempo mais eficiente do que você está executando. Então, para pensar. Tudo que você faz realmente precisa ser feito por você. A parte técnica é a parte que é repetível, documentável. Delegue como processo escrito. Passe para quem tem competência, para quem escolhe fazer isso, para quem escolhe ser contribuição na sua empresa dentro dessa dimensão, desse processo. A parte relacional exige a sua marca pessoal. Isso é parte sua. Você delega uma parte, mas você mantém um vínculo. Faça questão de estar nos contatos em que se requer a sua presença. E a parte estratégia é só você que faz. Só você decide. Nunca delegue a parte estratégica da sua empresa. Ela é você, o negócio é você, a consciência é sua. É você que escolhe, é você que decide, é você que analisa, é você que avalia. Então, se você está só no técnico, nunca vai sobrar tempo para o estratégico. É uma matemática. Você vai ser consumida, consumido pela parte técnica. Ouse confiar. Ouse ter pessoas competentes no seu time. Ouse confiar as pessoas pelo desafio de crescer junto com você. Ouse confiar em pessoas que escolhem progredir junto com você. Vamos trazer uma síntese agora de tudo isso que a gente falou. É o método 3P da rotina produtiva, que é algo que eu utilizo, acredito, confio bastante. Priorize 3 prioridades reais por dia, nada além disso. Você vai sentir uma sensação agradável ao final do dia. Você vai sentir a resposta dessa execução paulatinamente e progressivamente, passinho por passinho, todos os dias. Você vai planejar os blocos temáticos por dias. A agenda vem antes que ela e te faz caminhar mais dentro desse processo. Então, perceba, se você tem as prioridades reais do dia, agenda antes que você tenha uma reação reativa, antes que agendem com você, se você tem esse domínio, se você planeja, se você tem as suas janelas de horário, os seus blocos de horário, antes que você reaja ao que foi agendado para você, por falta de ordem, de organização, você vai ter uma rotina mais produtiva. E proteja o tempo. É algo que eu falo muito com o meu time, com a minha equipe. Vamos proteger o tempo, vamos proteger o tempo, delegando com critério, sustentando um ritual de fechamento. Sabe? É você expressar, é você combinar, é você fortalecer essa proteção do tempo. Todos ganham quando protegem o tempo, todos ganham quando planejam o tempo. E sim, o planejamento vem depois de você priorizar as 3 necessidades reais da sua empresa, porque é a partir dele que nasce o que você vai delegar, é a partir dele em que a agenda não, a sua agenda vem antes de alguém agendar com você. E quando todos entendem, quando está muito claro, quando está bem definido isso, todos protegem o tempo. A empresa produz mais, você produz mais e
a eficiência vai reverberar, vai repercutir na lucratividade do seu negócio. Então, são três verbos, todo dia e sem exceção, gente. Priorizar, planejar e proteger o tempo. Juntando tudo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma semana de quem tem tempo estratégico. É uma semana organizada, uma semana com presença, uma semana estruturada, uma semana onde você eliminou os sabotadores, eliminou os mitos de que você tem que ter mais tempo para dar conta de tudo, trouxe você para o momento presente. Então, segunda, você vai olhar para o bloco temático fiscal e obrigações. Então, qual é o ritual desse dia, Cris? Antes de tudo, 5 minutos, você vai escrever as três prioridades do dia, às 8 da manhã. E no nosso combinado, você já fez isso no sextou, né? Sextou gestão estratégica, sextou gestão de tempo. Você vai reorganizar, avaliar a semana como foi, eliminar o que travou a semana e já estruturar a sua segunda-feira. Combinado? E aí, nesse modelinho que eu trouxe, que você vai adaptar conforme a sua realidade, a terça você vai colocar a intenção, a energia para clientes e atendimento. Tudo que envolve esse bloco, essa dimensão. Como você faz isso? Um único horário fixo. Você não vai passar o dia fazendo isso, mas é o seu olhar atento. Aqui você está fazendo gestão de todos os indicadores do seu negócio. Um único horário fixo. Eu trouxe uma sugestão aqui às 14 horas, para retornar a todos os clientes de uma vez. Para, faz com presença, com conexão. Lembra? O que é operacional, o que é técnico, o que é repetível, você vai delegar. O que requer relacionamento em partes é você quem vai fazer. E lembra que tudo que é decisão, que é estratégico, é só você que faz. Aqui você vai ter que fazer um pouco, porque é importante você manter essa conexão. Na quarta, time e processos. Conversa individual, one a one. Você vai fazer feedback. Cada liderado vai poder trazer os seus desafios, você vai poder pontuar, ponderar as entregas, as dificuldades. Então, você vai estar fazendo com presença e tudo mais vai estar acontecendo. A empresa acontece, a vida acontece. O seu time acontece, está tudo acontecendo paralelo. Na quinta-feira, você vai focar no comercial e em novos clientes. Então, vai revisar propostas que estão em aberto, que não foram fechadas, chama o time comercial se você tiver. Se é você que faz isso sozinha, você vai parar, vai olhar para isso, faz a pergunta. Se fosse alguém do meu time, como eu abordaria? Que perguntas eu faria? O que mais é possível que eu não estou vendo que se eu visse mudaria, atualizaria agora meus números de novos clientes? Então você vai olhar para essas propostas em aberto, vai retornar esses contatos com quem não respondeu. Caso não seja você, você vai acompanhar, monitorar o seu gestor comercial ou o seu time comercial. Combinado? E sexta-feira é o dia de quê? Gestão e estratégia. 10 minutinhos de fechamento do que foi a semana, aquelas 4 perguntas do método que eu trouxe, método 3, e para planejar a semana seguinte. Ritual aqui é só isso, ok? Um pequeno hábito fixo sempre no mesmo horário, que organiza o dia antes, que ele te organize. Esse é o convite. Então, o raio-x da sua rotina vai funcionar assim. Olhe para a rotina atual, o que faço todos os dias que pode ser agrupado. Gente, isso funciona muito. Eu faço isso e ajuda bastante. Agrupe por blocos. Sua atenção vai estar voltada para isso. O que eu começo e não termino? Aqui, ó, é aprendizado. O que eu começo e não termino, quais são os pontos em mim que eu necessito aperfeiçoar, melhorar, o que mais é possível? Eu preciso de ajuda, preciso de uma tecnologia, preciso de um IA. O que eu vou trazer a IA para favorecer? O que é meu, que é conexão, que é decisão, que é criação, que eu preciso colocar atenção e intenção? Vamos aproveitar o que está a serviço para que a gente possa produzir mais, melhor, mantendo o bem-estar e garantindo o crescimento dessa empresa. E o que poderia ser simplificado? O simples funciona, sempre vai funcionar. Uma regrinha básica para mim, para o meu time é: faz o simples que funciona. Tudo que é simples otimiza o tempo, desmistifica, junto com o seu cliente, a entrega. Retorne aquilo que você não escreveu lá no início. Vamos retornar, na verdade, aquilo que você escreveu no início. Lembra da pergunta, o que mais rouba o teu tempo? Se é excesso de trabalho, falta de organização. E se você tivesse todos os dias 2 horas a mais, o que você faria? Olha realmente agora para essa resposta. Ela realmente é verdadeira? Ela existe? Realmente é falta de tempo?
Ou talvez você ainda não tivesse se estruturado, ou talvez você não tivesse colocado ordem, ou faltasse método, ou faltasse presença. O que você escolhe para alimentar a partir do dia de hoje? Então, agora é com vocês, tá? Faz um raio-x aí da sua semana. Nos próximos 5 minutos, responda para você mesma, para você mesmo. Qual dia vou proteger para a gestão a partir da próxima semana? Eu trouxe a sugestão da sexta, mas você pode fazer segunda, quarta, quinta, é como funcionar. É no seu flow, quando você não sente o tempo passar. Quais são as minhas 3 prioridades reais para amanhã? Eu trouxe essas sugestões, mas adapta para a tua vida, para a tua empresa, para a tua realidade. E o que eu vou delegar essa semana, para quem e até quando? Solta, solta o que outras pessoas podem fazer, sabe? Sai daquele movimento de olha para aquela pergunta: o que eu faço que outra pessoa poderia fazer? Tá? Deixa as pessoas crescerem, dá espaço para receber do outro, aprende a confiar. Confiança nenhuma IA vai substituir. É fruto de cultura, é fruto de clima organizacional, e é o que mais faz as pessoas performarem, entregarem resultados e a sua empresa lucrar. Então, escreva, sempre. Isso aqui é muito legal. O que não vira decisão escrita, vira desculpa para a próxima semana e cansaço decisório mental. Tira da mente, coloca no papel. Se não coloca no papel, coloca na tua agenda, no Google, coloca numa plataforma que você usa para fazer a sua gestão. Utiliza um assistente de IA, que hoje a gente tem esse recurso para otimizar o nosso tempo. Então, faz o que é possível para que você consiga realmente estar no que importa. Lembra do que eu falei? No estratégico. E agora faz uma declaração de compromisso. Sim, você tem que se comprometer com você, com a sua empresa, com o seu cliente, com o seu time. Então, completa essa frase aí agora, ó. Eu me comprometo a completa essa frase por escrito. Nada de ficar aí no pensamento, porque eu não estou presencial com você, não estou aí ao seu lado, não estou vendo seu rostinho. Então, faz uma ação concreta para a próxima semana para que tudo já nasça mais favorável, de forma mais efetiva. E o meu convite, sabe qual é? Eu vou fazer uma provocação para você. O meu convite é para que você se comprometa com uma mudança, sabe? Muda. Faz algo que você nunca ousou fazer. Experimenta. Quebra isso. Traz algo disruptivo para a sua gestão do tempo. Se torna mais estratégico e mais estratégica. Passa a conduzir esse tempo. Você vai perceber como isso vai ser favorável para tudo e para todos dentro do seu negócio. E para fechar, a sua missão é ser guardião da rotina, bem isso. E você que está me assistindo, que é mulher, ser guardiã da rotina da sua empresa, do seu time, dos setores. É aqui que tudo acontece. Eu costumo dizer, quando eu estou com os meus alunos, que você não fortalece a gestão do tempo com técnicas. Uma pessoa que eu me inspiro muito para preparar os meus treinamentos, as minhas aulas, é o Christian Barbosa. Eu gosto muito do que ele fala, da tecnologia que ele usa, de como ele atualiza as edições dos livros dele. Tem um livro que eu recomendo muito para vocês, que é A Tríade do Tempo. Inclusive, lá tem um teste para você fazer, para você saber em que como está dividido o seu tempo nas esferas importante, urgente e circunstancial? Inclusive, vou até deixar esse arquivo desse teste aqui na plataforma para vocês baixarem e fazerem. Vai mudar muito como você percebe a sua vida. E eu poderia ter vindo aqui para ensinar vocês sobre técnica Pomodoro, sobre Kanban, sobre várias coisas que existem no mercado que vocês podem, hoje, num clique, utilizar através de uma IA. Mas esse não é o meu interesse, não é o interesse da tática. A gente está aqui para desenvolver você, com a sua permissão, para elevar a sua consciência, para como você está fluindo na vida dos negócios e junto com o que você escolhe fazer e ser como empresária e empresário. Então, para mim, todo esse tempo de desenvolvimento humano, trabalhando em gestão de tempo, você não fortalece ela com técnicas. Você fortalece a sua gestão de tempo com quem você escolhe ser todos os dias. É isso. Você é o seu negócio, você é o seu tempo, tempo é vida, você é a sua carreira, carreira é vida. Então, aproveita e experimenta esses métodos simples que eu trouxe, nada muito redesenhado, rebuscado, ou nada do que vai trazer para você. é,
vai engessar o seu processo, sabe? Engessar a sua condução diante do que é o seu tempo e a sua vida. Eu não acredito muito nisso, eu não acredito em coisas engessadas, eu acredito em como você vai percebendo como você flui. Então, você tem aí bloco temático, você tem três prioridades, ritual de fechamento, delegação com critério, e nenhum deles vai funcionar sozinho, ok? Eles só funcionam porque você escolhe sustentá-los, semana após semana. E eu vou ser repetitiva aqui, porque a repetição é o que gera resultado e uma rotina bem estruturada e uma rotina estratégica. Repetição é o que faz você dar saltos maiores dentro da sua empresa. Repetição de um mesmo hábito, repetição de rituais e de rotina é o que garante, inclusive, que você identifique rápido erros, falhas que possam gerar um impacto extremamente negativo para você, para o seu negócio e para o seu time, tá bem? Então, muita gratidão pela sua atenção. Desejo para vocês um excelente dia, uma excelente jornada e que você escolha todos os dias ser a guardiã e o guardião do seu tempo e escolhendo atuar como empresário e empresário na parte estratégica do seu negócio. É lá que ele precisa de você. Até a próxima.